Olá, voltamos do nosso intervalo e agora vamos falar da escala gráfica. A escala gráfica é de muito mais fácil utilização que a escala numérica, pois ela não necessita de transformação de unidade e a sua interpretação é fácil. Veja na imagem que a escala gráfica parece uma régua. Ela começa com o número 0 e a cada 1 centímetro no papel aparece a distância em quilômetros. No nosso exemplo, 1 centímetro no papel equivale a 250 quilômetros na realidade. Se 1 centímetro equivale a 250 quilômetros, 2 centímetros equivalem a 500 quilômetros, e assim sucessivamente. Quem utilizar uma régua para calcular as distâncias em um mapa vai ter a facilidade de encontrar as respostas já na escala. Vamos ver? Nesse mapa que mostra a região metropolitana de Curitiba, a distância entre Curitiba e Mandirituba, em linha reta, é de 2,5 centímetros. Para sabermos a distância real entre essas duas cidades, basta multiplicar a distância do papel, no caso 2,5 centímetros, pelo primeiro número depois do zero que aparece na escala gráfica. No nosso exemplo, é o número 16. Então, a distância real em linha reta entre Mandirituba e Curitiba é de 40 quilômetros. Viu como é fácil utilizar a escala gráfica? Outro lembrete importante. As escalas numérica e gráfica nos dão as distâncias e as dimensões aproximadas da realidade, pois, como já mencionamos, todo mapa possui deformações e os mapas não são a realidade, mas a sua representação. E as distâncias são aproximadas porque sempre calculamos em linha reta. Vamos a mais uns exercícios? Esse exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul diz o seguinte: no mapa de escala não referida, a menor distância entre duas cidades é representada por 5 centímetros. Sabendo-se que a distância real entre ambas é de 250 quilômetros em linha reta, é correto concluir que o mapa foi desenhado na escala: letra A, 1 por 50, letra B, 1 por 250 mil, letra C, 1 por 500 mil, letra D, 1 por 2 milhões e 500 mil, letra E, 1 por 5 milhões. Como eu calculo a escala? Se eu tenho a distância no papel, que é representado pela letra D minúscula, e a distância real, que aí é representada pela letra D maiúsculo, para encontrar a escala, que no caso é a letra E, basta dividir a distância real pela distância no papel. Então fica E é igual a D maiúsculo dividido pelo D minúsculo, ou seja, 250 quilômetros, que é a distância real, divididos por 5 centímetros, que é a distância em linha reta no papel. Portanto, a escala é igual a 50 quilômetros. Mas como a escala numérica necessita de transformação de unidade, porque ela sempre está escrita em centímetros, tenho que acrescentar 5 zeros para que a unidade e a escala estejam corretas. Portanto, na resposta, eu escrevo o número 1, que indica a distância no papel, acrescento os 2 pontos, escrevo o número 50 da resposta e acrescento 5 zeros, porque eu estou indo do quilômetro para o centímetro. Então, a resposta correta é a letra E, onde está escrito 1 por 5 milhões. Mas atenção, esse exercício tem uma pegadinha. Para o aluno mais afoito, o risco é ele marcar a letra A, onde está escrito 1 por 50. Mas lembre-se que esse exercício trata da transformação de unidade do quilômetro para o centímetro, porque a escala numérica sempre está escrita em centímetros. Vamos a mais um exercício? Esse exercício é da Universidade Federal do Ceará e diz: a linguagem cartográfica é essencial à geografia. Nesse âmbito, considere as afirmações abaixo. V para as verdadeiras e F para as falsas. A primeira afirmação: o mapa é uma reprodução idêntica da realidade. Essa primeira afirmação está falsa, porque, como já dissemos, os mapas são uma representação da realidade e não a realidade. A segunda afirmação: são elementos que compõem os mapas: escala, projeção cartográfica, símbolo ou convenção e título. A segunda afirmação é verdadeira, porque, como já dissemos, todo mapa tem que ter escala, projeção, título e legenda. A terceira afirmação: a escala é a relação entre a distância ou comprimento no mapa e a distância real correspondente à área mapeada.
A terceira afirmação é verdadeira, porque aí tem a definição de escala, como já dissemos, é a relação entre a realidade e o desenho no mapa. Mais um exercício, e esse agora é da Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia, que diz: a partir dos conhecimentos sobre cartografia, pode-se afirmar que o mapa, letra A, é de utilidade específica para os cartógrafos e militares. Essa opção não está correta, porque, como já dissemos também, a cartografia não serve só à geografia, mas a qualquer pessoa, turista, professor de geografia, engenheiro florestal, agrônomo, arquiteto, qualquer pessoa, um simples cidadão que queira usar um mapa. Alternativa B, é a redução proporcional da representação cartográfica. Essa opção está correta, porque diz que é a representação proporcional da realidade. Alternativa C, representa necessariamente o espaço onde se situa o cartógrafo. Essa opção está incorreta, porque não precisa um mapa representar necessariamente o lugar onde o cartógrafo mora. Nós utilizamos mapas produzidos em outro país, em outro lugar do mundo, não necessariamente aqui no Brasil ou na nossa própria cidade. Alternativa D, só permite representar realidades distantes e desconhecidas. Essa opção também está incorreta, porque um mapa pode representar qualquer espaço, não necessariamente uma área desconhecida. Aliás, se ela é desconhecida, como representá-la em um mapa? Nós podemos desenhar a nossa própria realidade, por exemplo, a rua que nós moramos, o caminho da escola até a nossa casa. Isso já é um mapa, já é uma opção de mapa do espaço representado. Alternativa E, é uma representação codificada de determinado espaço real e leva à observação e à análise desse mesmo local. Essa opção também está incorreta, porque diz que é a representação codificada do espaço. Se fosse codificado, nós não teríamos condições de interpretar, precisaríamos de códigos para desvendar os mapas. E a legenda, ela vem justamente para fazermos um mapa fácil de leitura. Então, a resposta certa é a letra B. Boa sorte, estude, faça os exercícios e até a próxima!